Mais um mês começando e chegou a hora de responder as dúvidas que os membros do canal deixaram aqui na aba da comunidade aqui do canal no último mês. Hoje nós vamos ver como mudar a fonte padrão do Windows, como fazer o teclado parar de alternar entre os idiomas ali quando você usa um teclado no padrão americano e como ver corretamente o consumo de memória do seu computador, onde, spoiler, não é pelo gerenciador de tarefas. E você confere tudo isso com o apoio da KissFame.com, que está patrocinando o vídeo de hoje. As ofertas da KissFame.com desse mês já estão valendo, e lá você pode adquirir licenças de Windows e Office por um precinho bem bacana. Para isso, adicione a licença que você quer ao seu carrinho e utilize o cupom WIN50 para ter 50% de desconto nelas. Após a compra, você receberá a licença no seu e-mail e basta ir lá nas configurações do sistema, inserir a licença e pronto, o Windows vai estar ativado. Então não perca tempo e garanta já a sua licença na KissFame.com nos links que vou deixar aqui na descrição. O Infec é o nosso quadro de perguntas e respostas, onde quem apoia o canal aí ajuda diretamente no conteúdo desse vídeo. Durante todo o mês, na aba da comunidade, vocês verão um post mais ou menos como esse aqui, onde basta enviar sua questão e vocês aparecem aqui nesse vídeo. Para ter acesso a esse post, basta clicar no botão Seja Membro aqui embaixo e fazendo isso, você ajuda o canal a se manter e crescer cada vez mais e ainda conta com uma série de benefícios, como por exemplo, participar aqui do Infec. A nossa primeira pergunta de hoje é do Marco Aurélio. Olá Rafa, possuo o teclado com layout americano e o meu PC já está em PTBR. Já fui nas opções de idioma de região do Windows e deletei o layout do teclado em português. Mas não importa o que eu faça, com o tempo o Windows volta a disponibilizar o layout PTBR. Sendo assim, eu tenho que ficar alternando o tempo todo do layout BR para Estados Unidos, já que o Windows acaba colocando o layout BR como principal. Sabe o que mais eu posso fazer para forçar o Windows a manter somente o layout americano? Fala aí, Marcos, beleza? Então, realmente esse problema existe, cara. Para quem não entendeu exatamente a questão dele, normalmente quando utilizamos um teclado no padrão ANSI, que é aquele teclado americano, nós ficamos com dois idiomas instalados no nosso sistema. O idioma em português, para a gente ver o sistema em português, e o idioma americano ali para conseguir digitar com o mesmo layout que está nas teclas. E com isso nós podemos usar as teclas no formato que está impresso no teclado mesmo, ou no formato que um teclado brasileiro digitaria. O exemplo mais fácil de mostrar isso aqui seria com o cedilha, que no padrão uma BNT fica logo à direita da tecla L, enquanto no padrão ANSI simplesmente não tem uma tecla para isso, tá? Você precisa pressionar primeiro a tecla de acento agudo e depois a tecla C, como se você estivesse colocando um acento ali na letra. Pode parecer que isso meio que facilitaria a digitação de alguma forma, mas depois que você se acostumou totalmente ao padrão ANSI, acaba mais atrapalhando do que ajudando. E apesar de existir um atalho para alternar entre os idiomas ali do teclado, que no caso as teclas Windows mais espaço, às vezes ele muda sozinho ali, parece que muda sozinho para um outro idioma. Mas o que pouca gente sabe é que existem na verdade dois atalhos para alternar entre os teclados e é justamente aí que acontece esse problema. Então tudo que a gente precisa fazer é simplesmente desativar esses atalhos, ou pelo menos o que você provavelmente não conhece aí, que é justamente o que mais acontece. Para fazer isso, primeiro acesse as configurações, vá em hora e idioma, digitação e configurações avançadas do teclado. Aqui você desativa a opção de permitir usar um método de entrada para cada janela e depois você vai aqui em teclas de acesso do idioma de entrada e aqui você verá que existe esse outro atalho aqui para alternar entre os idiomas de entrada. A gente seleciona ela e vai ali em alterar sequência de tecla e olha só, tá o outro atalho aí que você provavelmente não conhecia. Por padrão, o atalho Alt Shift faz quase a mesma coisa que o Windows Espaço, tá? Mas o que realmente nos atrapalha é esse aqui de Ctrl Shift. Pensa só quantas vezes a gente digita essa combinação aqui sem perceber ao longo do dia. A gente pode, por exemplo, dar um Ctrl Shift S para salvar algum arquivo, que é um atalho bem comum para fazer isso, mas que às vezes sem querer mesmo a gente não pressiona o S direito, então o sistema identifica apenas que a gente pressionou o Ctrl Shift e pronto, tá feita a bagunça aí, e a troca acontece sem a gente perceber. Então tudo que precisamos é simplesmente mudar essa opção aqui para a opção de não atribuído, assim como a de alternar o idioma de entrada e pronto, nunca mais teremos esse tipo de problema. Eu realmente não entendo porque existem 3 atalhos para fazer basicamente a mesma coisa no sistema, e eu entendo menos ainda porque só um deles fica exibido facilmente ali para o usuário quando clica ali na caixinha de idiomas. Mas pelo menos você que acompanha o canal agora sabe o que fazer, né? Aliás, para quem gosta de personalizar atalhos do sistema, fica a minha sugestão aí para vocês verem o nosso vídeo sobre o Power Toys, tá?
Ele é um complemento para o Windows ali desenvolvido pela própria Microsoft, que adiciona uma série de funções aí realmente bem úteis no sistema, e uma delas é justamente um gerenciador de teclas e de atalhos, onde você pode até mesmo trocar ou criar novos atalhos para o sistema, e vale muito a pena você dar uma olhadinha aí. Vou deixar o link aqui no card para vocês olharem depois. A nossa próxima pergunta é do Thomas Brain. Olá, no gerenciador de tarefas do meu Windows 11, às vezes vejo que o Task Manager.exe está com consumo elevado de processamento e memória. Como isso é possível se ele é somente o gerenciador de tarefas? Tem como ver o que realmente está fazendo aqui para ter um consumo desses? Fala aí, Thomas, beleza? Tudo certo? Então, cara, isso que você tá passando aí é meio que normal em alguns casos, tá? Às vezes a gente esquece disso, mas acontece que o gerenciador de tarefas também é um aplicativo, tá? E para ele executar suas funções, ele exige um certo processamento para calcular ali as informações que está mostrando. Como quando a gente abre ele por padrão, ele começa a calcular e listar o consumo de todos os processos, ele vai ter um pico de uso ali de hardware bem elevado, principalmente se você tiver muitos processos rodando no seu computador, o que exige ainda mais do gerenciador de tarefas para ficar analisando todos eles ali quase em tempo real. Aliás, esse aqui é um problema que pode acabar se tornando mais frequente com o tempo, conforme a gente vai tendo computadores mais poderosos, com 16, 32, alguns casos até 64 GB de RAM ou até mais aí, algo que até uns anos atrás era literalmente um sonho de consumo, e hoje até que tá começando a ver algo padrão aí, principalmente 16 GB aí pra gente. E quanto mais memória a gente tem, mais a gente se sente meio confortável assim de instalar mais programas e deixar tudo rodando. E quem me conhece há mais tempo aqui, mesmo que aqui pelo canal mesmo, sabe que eu mesmo sou um desses aqui, tá? Talvez seja tão um alerta pra mim mesmo, mas eu deixo muitos, mas muitos programas mesmo rodando a segunda tarefa, e sempre que eu abro o gerenciador de tarefas aqui, demora uns bons segundos ali para que eu consiga fazer qualquer coisa nele. Isso por conta da enorme quantidade de processos rodando aqui o tempo inteiro. A solução para isso, cara, é meio simples, tá? Se o seu hardware não for muito potente ou você não quiser ter esse problema, simplesmente rode apenas o necessário. Você não precisa deixar, por exemplo, a Steam aberta enquanto você está trabalhando ou assistindo um filme ali, por exemplo. Então você pode fechar ele, e o mesmo vale para qualquer outro software, tá? Se você não estiver utilizando, você pode fechar ali para não ter esse tipo de problema. Mas claro, esse pico alto de consumo ali do gerenciador de tarefas só acontece enquanto você está abrindo, mas ele funciona quase como um paradoxo ali, tá? Porque ele só está consumindo muito porque você está com ele aberto e ele está monitorando tudo que está no seu computador. E por ele estar monitorando tudo no seu computador, ele está consumindo muito, e quando está consumindo muito, você está vendo porque está aberto, enfim, fica um limbo aí infinito. Então realmente não precisa se preocupar especificamente com esse processo. E uma outra coisa que pode ajudar um pouquinho nessa questão é mudar em qual aba o gerenciador de tarefas vai abrir por padrão, tá? Se a gente for ali em configurações, você consegue mudar isso, colocando, por exemplo, para ele abrir em aplicativos de inicialização. Fazendo isso, o gerenciador de tarefas sempre vai abrir nessa aba primeiro, e depois você pode alternar para outra aba, e como ele já vai ter se carregado ali quase totalmente, carregado na interface, ele vai conseguir calcular mais rápido ali o consumo dos outros processos. Não é algo que vai fazer um milagre para você, tá? Mas acaba ajudando um pouquinho em umas situações. E por fim, vocês sabiam que tem um outro jeitinho de verificar o consumo de memória? Olha só, no meu computador eu tenho 64 GB de memória RAM, tá? Mas se a gente olhar aqui, a gente vai ver que o que está consumindo mais memória aqui atualmente são os meus navegadores, tá? Que ambos somam ali menos de 4 GB ali, se a gente somar os dois. O próximo é o OBS Studio, que está gravando essa tela. E depois tem alguns poucos processos ali com cerca de 200 MB de consumo, alguns com um pouquinho mais de 100 MB, vários com menos de 100 MB de consumo, e muitos outros ali que mal chega a 10 de consumo ali, tem um monte ali com menos de 1 MB de consumo realmente. Eu não fiz as contas exatamente, mas eu tenho certeza que não tem nem 15 GB aqui somando tudo isso, tá? Talvez se tiver uns 10 GB somando tudo, seja até muito. Então o que é que tá causando ali os outros quase 30 GB de RAM ali, para somar mais ou menos 60% ali de consumo? Bom, para descobrir isso a gente precisa abrir um outro software nativo do sistema chamado Monitor de Recursos. E nele nós temos uma seção que mostra o consumo de memória, e aqui a gente pode ver que tem outros dois processos que cada um está consumindo quase 15 GB e que não estava aparecendo lá no gerenciador de tarefas, tá? E no caso que são minhas duas máquinas virtuais, estou aberto aqui no momento, onde eu estou utilizando aqui para fazer algumas capturas de tela para vocês. Então a próxima vez que você precisar ver o consumo de memória, além do gerenciador de tarefas, verifica também o monitor de recursos, tá? Assim você poderá ver uma análise mais confiável da situação. E agora vamos para a nossa terceira e última pergunta, tá? Mas se quiserem ver mais perguntas aqui, deixa suas perguntas lá na aba da comunidade aqui, pro próximo vídeo ter mais perguntas aqui e a gente responder mais dúvidas, beleza? A próxima questão aqui é do Luan Azevedo. Olá, eu gostaria de sugerir um tópico.
como alterar a fonte padrão do Windows para uma fonte personalizada. Poderia até incluir como instalá-la para quem ainda não possui tal conhecimento. Fala Luan, beleza? Cara, trocar a fonte do Windows é uma das dúvidas que eu mais recebo aqui no canal há muitos anos e nada melhor com um membro aqui, uma dúvida de um membro, para finalmente mostrar como faz isso, né? Então deixa o seu like embaixo aqui e seu comentário em agradecimento aí ao Luan, beleza? Bom, trocar fonte até que é bem fácil, tá? Mas já fica um aviso aqui que não dá para trocar todas as fontes do sistema, tá? Só que dá para mudar parcialmente ali, já vai dar uma carinha nova ali para algumas partes do sistema. Para isso, basta abrir o bloco de notas e colar esse código aí que tá aí na tela. Eu vou deixar ele aqui na descrição aí para facilitar para vocês. No final dele, você verá esse espaço aí para inserir o nome de uma nova fonte que você deseja que vira a fonte padrão do Windows. E você pode usar basicamente qualquer fonte que esteja instalada no seu computador, tá? Para ver quais você tem, vai em configurações, personalização, fontes e aqui você verá todas elas. Inclusive tem atalhos aqui para você baixar e instalar novas fontes se precisar, ou você pode ir atrás de outros sites qualquer aí, como o da Fonte, por exemplo, ou Google Fontes, que tem várias fontes bem legais por lá. Aqui nesse exemplo eu vou escolher a fonte Ink Free, tá? Por ser uma bem diferentona aí, vai ficar fácil da gente notar a diferença. Eu vou digitar o nome dela aqui e só tomem cuidado para escrever corretamente o nome dela, tá? Senão ele não vai funcionar. E depois vou aqui em salvar como, dou um nome pro arquivo e finalizo o nome dele aqui com .reg, tá? .reg. Depois disso eu mudo aqui o formato de saída para todos os arquivos, dou um salvar e fazendo isso um arquivo de registro será criado. Agora basta eu clicar com o botão direito nele, ir em abrir e confirmar as alterações e agora é só reiniciar o computador para aplicar as alterações e prontinho, fonte nova instalada. Como eu disse, não é tudo que vai assumir essa nova fonte, tá? Isso porque muitos softwares e configurações mais modernas têm suas próprias fontes ali, mas qualquer coisa que importe a fonte padrão do sistema operacional será afetada por essa mudança aqui e você verá a nova fonte no lugar delas. Bem legal, né? E se você gosta desse assunto aí de personalização do sistema, deixar ele mais sua cara, saiba que eu tenho um tutorial completinho para isso, tá? Aqui do lado eu tenho nosso tutorial sobre personalização do Windows, onde eu dou várias dicas realmente desde as basiquinhas até as mais avançadas aí que pode deixar o seu sistema aí realmente muito mais bonito. Dá uma olhadinha aí, eu garanto que você vai gostar. Deixa o seu like, se inscreva no canal, forte abraço aí.